Bem, bom dia, internautas. Um prazer novamente estar aqui para discutir um pouco sobre a safrinha de milho em relação a 2017. Hoje nós vamos discutir então um pouco do cenário macroeconômico, do cenário agrícola. E só lembrando a vocês que, à medida que vocês já forem tendo dúvidas, vocês já podem enviar as dúvidas imediatamente, que assim que encerrada a palestra, nós já partiremos então para as perguntas e respostas. Bem, 2017 está sendo um ano peculiar, está sendo um ano onde nós estamos tendo mudanças do ponto de vista econômico, principalmente do ponto de vista político, no que tange ao Brasil. Nós estamos saindo de um cenário bastante pessimista, que foi o ano passado, indo para um cenário um pouco mais otimista. Obviamente nós temos bastante desafios, nós temos desafios de mudança de agenda, nós temos desafios de reformas que precisam vir, reformas estruturais, como o caso de reformas da Previdência, reformas tributárias, mas independente disso o Brasil começa a ganhar um novo contorno econômico. Obviamente que nós ainda estamos num cenário considerado de crise, um cenário considerado de recessão, mas que nos traz uma perspectiva diferente. Bem, e quando a gente fala então um pouco de agricultura, o Brasil passa por um momento interessante. Nós temos preços domésticos no Brasil, principalmente no caso do milho, atingindo valores recordes, no caso da soja ainda com valores bastante rentáveis, mas é importante a gente entender dentro desse contexto que um dos fatores para a elevação dos preços foi justamente a crise econômica. Como é que isso aconteceu? O fato é que a crise econômica acabou ocasionando uma desvalorização da taxa de câmbio no Brasil e essa taxa de câmbio ela acabou compensando preços baixos no mercado internacional, ou seja, em função da desvalorização da taxa de câmbio, os preços da soja acabaram sendo praticados em valores elevados, assim como no caso do milho. Isso incentivou a exportação, no caso do milho nós batemos recorde de exportação no ano passado, nós tivemos problema na safra esse ano, como vocês produtores conhecem, e consequentemente dentro desse cenário os estoques no Brasil eles estão em um nível considerado bastante crítico, isso vem sustentando os preços. Em função desse cenário, o que a gente pode esperar em relação ao próximo ano? Então nós vamos começar um pouco a nossa apresentação falando principalmente de um cenário macroeconômico. Então através desse mapa, vocês conseguem ver quais são as perspectivas de crescimento econômico dentro dos principais países no mundo. E é interessante a gente ver que no caso do Brasil especificamente, ele tem se comportado basicamente como um patinho feio dentro do cenário macroeconômico, ou seja, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, do FMI, nós estamos falando então de um decréscimo em torno de 3,3% em 2017, ou seja, isso ainda é reflexo de uma política ruim, que ela vem se alastrando, que começou a se alastrar desde o primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, e obviamente nós chegamos numa situação econômica bastante delicada, entrando claramente num cenário de recessão. Quando a gente analisa, então, os países, os principais blocos emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China, a gente também observa que no caso da Rússia, que é também um importante player do ponto de vista agrícola, ele também está num processo de recessão econômica. Diferentemente do Brasil, a Rússia ela entrou num processo um pouco diferente, ou seja, são outros fatores que levaram a Rússia a entrar dentro de um processo de recessão. Entre esses fatores está ligado à queda no preço da energia, ou seja, é um país muito sustentado, inclusive pelo petróleo. A partir do momento que o petróleo teve queda no preço internacional, isso afetou a economia russa. E o outro fator está ligado aos embargos comerciais, ou seja, desde que a Rússia anexou a Crimeia ao seu território, ou seja, tirando a Crimeia da Ucrânia, ela sofreu embargos comerciais de diversos países e isso obviamente afetou a economia russa. Dentro então dos países emergentes a gente vê então um destaque principalmente para a Índia e China. No caso da Índia, é um país que ainda vem apresentando um crescimento econômico sustentado, nós estamos falando em torno do crescimento de 7,6%, um país importante do ponto de vista de população, estamos falando de um país de 1 bilhão de habitantes, mas um país que do ponto de vista agrícola, ou seja, no sentido de importação de grãos, é um país que ainda consome muito pouco proteína animal. E obviamente esse mercado de exportação de farelo, de exportação de milho, é um mercado que ele é movimentado justamente pelos grandes consumidores de carnes. Então quando a gente compara a Índia com a China, do ponto de vista de potencial de mercado para o Brasil, obviamente a China ainda continua sendo o nosso principal mercado. E no caso específico da China, é um país que entrou num processo de desaceleração econômica, ou seja, a gente não cresce mais a taxa de 2 dígitos,
inclusive um dos últimos relatórios que saiu do Fundo Monetário Internacional, ele indica que o mundo agora ele deve crescer durante um bom período por uma taxa pequena. Então, se a gente comparar o período da década passada, que se encerrou em 2008, ou seja, bem no período que se eclodiu a crise, então, ou seja, de 98 a 2008 nós tivemos um período, vamos dizer, bastante glorioso do ponto de vista da economia mundial. Foi onde os países emergentes, então, se despontaram, foi onde nasceu a sigla BRIC, né, que significava Brasil, Rússia, Índia e China, e ao final entrou a África do Sul, que apresentava as principais potências econômicas do ponto de vista da classificação entre os países emergentes. Em função da crise financeira que começou em 2008, se agravou mais em 2009, levando países como a União Europeia a entrar também num processo de profunda recessão. Isso mudou todo o contexto macroeconômico global, né? Então, o Fundo Monetário Internacional ele declara que daqui para frente nós devemos crescer a uma taxa mais baixa. E dentro desse contexto, a China acabou entrando num processo de aceleração econômica. Do ponto de vista agrícola, isso não tem afetado o volume de importação de grãos, no caso do gigante asiático, né? Ou seja, a China ainda continua consumindo um volume expressivo de grãos, principalmente no caso de soja, e isso tem ajudado, então, um pouco, de certa forma, a sustentar os preços internacionais, que nesse caso não estão sendo afetados pelo problema de demanda, mas principalmente pelo crescimento de oferta. Quando a gente analisa especificamente o caso do Japão, nós estamos falando então do país que ainda está numa certa estagnação econômica, né? Já estamos falando de um país que enfrenta há 20 anos um crescimento relativamente baixo, então não há grandes surpresas, o FMI estima um crescimento de apenas 0,5%. O caso da União Europeia, ou principalmente da zona do euro, nós já estamos falando de um crescimento de 1,7%, então, ou seja, ela sai do fundo do poço, ou seja, a União Europeia foi muito afetada em 2009, isso trouxe algumas consequências, principalmente com a saída do Reino Unido recentemente dentro do bloco econômico, o que causa um certo desconforto em relação ao futuro, principalmente do euro, né, que é uma das moedas mais fortes logo após o dólar. E quando a gente analisa os Estados Unidos, nós estamos falando de um país que deve crescer em torno de 1,6% em 2016. Esse é um crescimento que fica abaixo das expectativas iniciais, esperava-se que os Estados Unidos cresceriam em torno de 2,2%. E é importante a gente analisar esse crescimento porque isso tem um impacto relativamente direto em relação à cotação do dólar, e a gente vai explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Bem, então, quando a gente analisa especificamente a economia da China, então nós estamos vendo que em 2011 o país havia crescido em torno de 9,3%, há uma expectativa de crescer 6,6% em 2016 e 6,2% em 2017. Então, ou seja, estamos falando de fato que a economia chinesa entrou, então, num processo de aceleração econômica. Então, isso tem um pouco a ver, de certa forma, com o crescimento global, ou seja, a economia mundial ela foi reduzida. Importante lembrar que a China, uma das plataformas de crescimento dela foi justamente a exportação, principalmente de produtos manufaturados. A partir do momento que o mundo cresce menos, se importa menos produtos de valor agregado e, consequentemente, a China, então, entrou num processo de crescimento mais baixo. Então, mas lembrando novamente que um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, com uma forte política de segurança alimentar, isso não tem afetado, novamente, a importação de commodities agrícolas. Mas a gente vê, inclusive, no gráfico abaixo, que assim as exportações da China têm se oscilado. O governo chinês tem colocado certos estímulos novamente de crescimento. Inclusive, recentemente lançou um novo pacote de estímulo ao crescimento em infraestrutura. Inclusive, no longo prazo, há uma certa preocupação em relação a isso, uma vez que no passado, assim como o país vinha crescendo baseado em cima de uma plataforma de exportação, também teve um forte crescimento baseado numa plataforma de incentivo ao investimento em infraestrutura. Bem, nos Estados Unidos é importante a gente se antenar um pouco em relação ao que vem acontecendo nesse país, porque isso tem um impacto direto em relação à taxa de câmbio. Então, só para a gente voltar no passado, é importante a gente lembrar que quando os Estados Unidos entrou num processo de crise, né, que foi eclodida lá em 2008, com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o país passou a oferecer uma política, obviamente, de incentivo. E uma das formas de colocar esse incentivo no mercado foi tentando baratear a taxa de juros, ou seja, num país que hoje tem uma taxa de juros já extremamente baixa, e a forma também de incentivar isso foi colocar dinheiro no mercado, ou seja, os Estados Unidos inundou o mercado, ou seja, ele tentou dar uma certa liquidez, a forma que o mercado tentou colocar liquidez disso foi justamente o governo recomprando tesouros que havia vendido no passado. Isso foi uma das razões que, inclusive, no primeiro mandato do governo Dilma, nós tínhamos, inclusive, uma moeda, no caso a nossa moeda, o real muito valorizado
em relação ao dólar, né? Ou seja, existia um excesso de liquidez do dólar que barateou o dólar em relação a uma cesta de moedas. Inclusive, naquele período, o próprio governo da Dilma Rousseff tentou fazer algumas taxações na entrada de capital externo justamente para barrar a valorização do real, uma vez que o Brasil, inclusive, passou a ter problemas, inclusive, de déficits comerciais com uma moeda bastante forte. Bem, a partir do momento que os Estados Unidos, então, começou a ter uma recuperação econômica, e uma das diretrizes, inclusive, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de tentar controlar um pouco esse desequilíbrio que havia de crescimento econômico, esperava-se, então, que houvesse uma recuperação do nível de emprego. Essa recuperação do nível de emprego possivelmente levaria a taxa de inflação nos Estados Unidos, e a meta do Banco Central dos Estados Unidos era justamente o seguinte: a partir do momento que chegasse a uma taxa então, em torno de 2% de inflação, os Estados Unidos voltariam então a aumentar a taxa de juros. E, consequentemente, tem um impacto dentro do comércio de moedas, né? Ou seja, a partir do momento que os Estados Unidos elevassem a taxa de juros, ou seja, como um reflexo de uma recuperação econômica, esperava-se então que os investidores voltariam a investir nos Estados Unidos e, obviamente, isso realocaria, então, o balanço de investimentos, ou seja, os investidores tirariam, então, dinheiro de países emergentes, no caso de Brasil, de Rússia, de China e de Índia, e voltariam a investir nos Estados Unidos. Então, esse trade de moedas, obviamente, voltaria, então, a valorizar a moeda norte-americana perante uma cesta de moedas, que de fato foi o que aconteceu, mas principalmente dentro de um cenário de perspectiva. Então, por essa razão, nós vimos desde o ano passado, e com uma intensificação muito forte no começo desse ano, o real sofrendo uma forte desvalorização em relação à moeda norte-americana, justamente porque nós entramos então num processo de recessão econômica, ou seja, o Brasil deixou de ser um país atrativo, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tinham uma perspectiva de aumento na taxa de juros. O que aconteceu recentemente é que os Estados Unidos, o Federal Reserve, ele está mais lento nesse processo de valorização gradual na taxa de juros e, consequentemente, a gente passou, então, a ter uma certa valorização novamente do real perante o dólar. Então, por isso que a gente sai de uma taxa de 3,80, volta para uma taxa em torno de 3,20. E, consequentemente, isso afeta um pouco, então, o nosso preço das commodities. Mas o Brasil volta, então, a ter um superávit comercial. Nós temos uma taxa de juros extremamente alta, o que volta a atrair capital, mas principalmente capital especulativo, uma vez que o Brasil precisa ganhar novamente uma confiança macroeconômica para voltar, então, a atrair capital produtivo. Então, é muito importante a gente entender e acompanhar esse crescimento dos Estados Unidos, a recuperação de emprego, o nível de inflação, porque a elevação na taxa de juros influencia radicalmente a taxa de câmbio aqui no Brasil. Bem, no caso, então, quando a gente analisa o crescimento econômico global, que nós estamos fazendo até uma comparação em relação a 2014, não em relação a 2015, para a gente ver justamente que nós estamos crescendo a uma taxa mais baixa do que há 2 anos atrás. Então, a FMI estima que em 2016 o mundo deve crescer em torno de 3,1% contra 3,4% que foi em 2014. As economias emergentes crescem menos também, 4,2% ante 4,6% que foi em 2014. E as economias avançadas também crescem 0,3 ponto percentual a menos, 1,6% em 2016 contra 1,9% em 2014. Dentro dos impactos da saída do Reino Unido da União Europeia, a principal preocupação é que outros países sigam caminhos parecidos, né? A França, inclusive, tem discutido de fazer um plebiscito parecido com o que fez a Inglaterra, né, ou com o que fez o Reino Unido, para ela dialogar com a sua população se há interesse ou não de permanecer dentro da União Monetária. Obviamente, os impactos do mercado financeiro foram menores do que se estimava, lembrando que isso não é um processo de curto prazo, ou seja, vai demorar cerca de 2 anos para que, de fato, o Reino Unido saia completamente do bloco. Bem, no Brasil, qual é o nosso cenário econômico? Então, nós estamos num cenário de recessão econômica, aí aqui já são números oficiais, né, do próprio governo, ou seja, em 2015 nós tivemos uma recessão econômica em torno de, ou seja, um decréscimo econômico de 3,8%. Primeiro trimestre desse ano, um decréscimo de 0,4% e 0,6% no segundo trimestre. A equipe econômica está um pouco mais entusiasmada em relação ao crescimento econômico nesse segundo semestre, já há alguns sinais de estímulo. A confiança do investidor brasileiro está voltando em função da mudança, principalmente do cenário político, e isso é extremamente importante
no caso do Brasil, porque é a retomada da confiança do empresário brasileiro que deve fazer com que a gente passe por um processo de recuperação econômica. E nós estamos num cenário bastante complicado, porque o Brasil está enfrentando um problema de recessão econômica com inflação, ou seja, nós não conseguimos ainda corrigir esse viés. É por isso que existe um desafio muito forte dentro do governo, porque nós estamos numa ciranda que ela é difícil de sair, né? Ou seja, nós temos uma inflação bastante elevada. É importante entender que esse cenário de inflação leva o Banco Central do Brasil a aumentar a taxa de juros, e o aumento da taxa de juros inibe investimento. E nós precisamos ter investimentos, né, justamente para gerar emprego, criar crescimento econômico e justamente sair desse cenário de recessão. E a partir desse momento que a gente passa a ter crescimento econômico, a gente poderia então voltar a ter alguma redução na taxa de juros. Então, vem justamente essa questão. Ou a gente reduz a taxa de juros para criar investimentos, ou o governo fica esperando que ocorra uma recuperação da economia, né, para que a gente tenha algum decréscimo dentro da taxa de juros. Obviamente que o principal viés para isso está em cima, principalmente, do cenário de inflação. Então, a gente aumentou bastante a taxa de juros para tentar reter demanda. Então, lembrando que já estamos num cenário de recessão econômica. Importante lembrar que a inflação também tem sido ocasionada principalmente por gastos governamentais bastante elevados. Então, existe um peso do governo em relação ao aumento da inflação. Por isso que é muito importante que, de fato, ocorram redução nos gastos. Então, a aprovação da PEC em relação aos gastos públicos, aprovada recentemente pelo Congresso, é um passo importantíssimo para que ocorra o decréscimo da inflação. E também que a gente consiga ter um preço administrado mais equilibrado. Essa foi uma das razões que a inflação também saiu de controle, ou seja, o ano passado o governo reajustou o preço da gasolina, reajustou o preço da energia, tudo isso teve um impacto direto em cima da inflação. Mas é importante a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa reduzir a inflação para atrair investimentos e, consequentemente, gerar um processo de crescimento econômico. Essa não é uma equação fácil, obviamente, de ser resolvida. Então, está aí um grande desafio para a nova equipe econômica. Bem, e quando a gente então analisa as projeções econômicas do mercado, o que o cenário vem projetando? Então, ou seja, $1 em torno de 3,25 ao final do ano para 2016, estamos numa taxa hoje em 3,18, 3,20, 3,25, o mercado oscilando em relação ao humor do mercado macroeconômico, em relação às medidas governamentais também. Se projeta $1 mais alto em 2017, em torno de 3,40, então, ou seja, a partir daqui o mercado já projeta com que ocorra um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos e, consequentemente, haveria uma migração de capital, ou seja, de investidores para lá, ou seja, comprando títulos dos Estados Unidos contra uma retirada de capital aqui no Brasil. Uma inflação que espera que seja mais controlada a partir de 2017, ou seja, a gente viria para um nível em torno de 5%, próximo à meta do governo, ou seja, a meta do Banco Central é ter uma taxa em torno de 4,4%. Então, uma taxa de 5% já é um reflexo da queda da demanda, de uma expectativa de controle de gastos governamentais. Mas, em 2016, o mercado, então, projeta um decréscimo econômico em torno de 3,19%. Em 2017, a gente voltaria a ter um crescimento econômico ainda pequeno, mas em torno de 1,3%. Ou seja, o próprio mercado já projeta um cenário econômico mais otimista a partir de 2017. Teríamos, então, um superávit na balança, em 2016 em torno de 49 bi e em 2017 em torno de 45 bilhões. Bem, e esse é um gráfico que nos agrada bastante. Aqui, então, é um indicador em relação à confiança do empresário brasileiro e a gente vê que essa confiança foi retomada, esse índice voltou a crescer. Então, isso representa que o empresário brasileiro está mais otimista, sem dúvida, com a economia brasileira e, consequentemente, a partir disso daí, a gente deve ter uma retomada, obviamente, do crescimento econômico com a melhora dos investimentos. Então, lembrando que existe uma relação que precisa ser resolvida entre taxa de juros e investimentos. A confiança já voltou, então o governo agora também precisa voltar a incentivar esses investimentos, talvez através de subsídios de algumas taxas de juros, e principalmente investindo em infraestrutura, ou seja, em setores que são carentes aqui no Brasil, que precisam de fato de ter uma retomada da taxa de investimento. Bem, e quando nós vamos especificamente então para a parte do cenário global, a gente então começa a ver que os estoques de grãos no mundo estão se recuperando, né? Então, quando a gente olha esse gráficozinho de baixo, ali nós estamos falando uma média histórica de dias de estoque, ou seja, esse é um indicador que a gente olha se de fato nós estamos com estoque elevado ou um estoque baixo, né? E esse dia de estoque é uma conta que a gente faz olhando simplesmente se não houvesse produção,
a demanda seria abastecida por quantos dias pelos níveis atuais de estoque. Então, a gente vê por esse gráfico que nós estamos perto, obviamente, da nossa média histórica. Então, é por isso que os preços no mercado internacional estão em patamares relativamente baixos. Nós estamos falando em milho a 3,80 o bushel na média de Chicago, de uma soja que vem 9,50, 9,80 mais ou menos, e é por isso que a taxa de câmbio tem sido importante no momento de precificação dentro do mercado doméstico, né? Ou seja, dentro do Brasil. E quando nós analisamos o mapa, principalmente olhando a formação de estoque nos últimos 10 anos, a gente vê que houve uma forte formação de estoque dentro da Ásia Oriental. Ou seja, isso aqui é reflexo de uma segurança de política alimentar, principalmente no caso da China, que vem importando bastante grãos, ou seja, fazendo um processo de segurança alimentar. E no caso, estoques baixos acumulados na América do Sul e na América do Norte, justamente porque são países exportadores. Ou seja, isso aqui mostra claramente o volume de trade global, ou seja, grãos saindo da América geral, ou seja da América do Sul ou da América do Norte, indo principalmente para os países asiáticos. Bem, entrando especificamente no caso do milho, qual o cenário que nós temos? Então, nós temos um cenário de recuperação do nível de estoque, ou seja, estamos com uma produção excepcional nos Estados Unidos, tivemos um problema na produção do Brasil, mas, ou seja, a produção do Brasil ela é pequena em relação à produção da América do Norte, e, obviamente, essa recuperação no nível de produção dos Estados Unidos acabou elevando o nível de estoque. E, consequentemente, isso leva a um patamar de preços mais baixos dentro do mercado internacional. Por outro lado, quando nós analisamos o trade global do milho, se vocês analisarem esse gráfico de baixo, nós estamos falando que o trade global de milho, ou seja, a troca de grãos, ou seja, o comércio exterior global de milho, ele deve sair então de 119 milhões na safra 2015-2016 para 144 milhões na safra 2016-2017. Né? Esse trade ele não é um reflexo de quebra de produção, mas ele é principalmente um reflexo do crescimento de demanda. Então, por isso que aí se abre uma expectativa excepcional para o Brasil, que tem se consolidado como um dos principais exportadores mundiais de milho. Nós temos uma vantagem hoje em relação à taxa de câmbio e, portanto, uma perspectiva interessante. Então, a gente vai mostrar, inclusive, nos próximos slides, o que seria uma perspectiva de preço em relação à safrinha, quando a gente trabalha com essa perspectiva de exportação. Então, a taxa de câmbio, de novo, volta a ter um reflexo, um impacto muito importante em relação à nossa perspectiva de preço. Bem, então, quando a gente analisa o próximo slide, então, analisando o cenário de milho nos Estados Unidos, nós temos, então, uma perspectiva de produção na safra 2016-2017 de quase 383 milhões de toneladas. Então, ou seja, tem uma perspectiva de uma produção excepcional. Os Estados Unidos já está no cenário de colheita. Os níveis de produtividade, de fato, têm agradado o mercado. Então, em consequência desse cenário, a gente passa a ter uma recuperação no nível de estoque, inclusive dos Estados Unidos. É importante lembrar que os Estados Unidos passa a ganhar algum mercado dentro dessa perspectiva. É importante a gente lembrar que o fato de o real, de o dólar ter se desvalorizado perante uma cesta de moeda, inclusive perante o real, isso também traz uma certa competitividade para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ganham competitividade nas exportações. Isso é crucial nesse momento. A partir do momento que os Estados Unidos estão tendo uma safra recorde, é importante com que eles tenham capacidade de escoar e exportação, porque isso ajudaria a recuperar o preço também na Bolsa de Chicago, que também é favorável, nesse caso, para o Brasil. Bem, como é que está a colheita, então, o ritmo de colheita? Então, quando a gente analisa a colheita do milho, né, até o último dado publicado pelo USDA, nós estamos com uma colheita em torno de 35%, ou seja, está acima, está relativamente um pouco abaixo do mesmo período do ano passado, um pouco abaixo dentro da média histórica, mas caminhando muito bem. E quando a gente analisa as condições de safra, ou seja, quando a gente analisa as safras que são consideradas boas e excelentes, nós temos 73% atualmente das lavouras em condições consideradas boas e excelentes, contra 68% no mesmo período do ano passado. Então, ou seja, com certeza nós devemos ter uma safra muito boa nos Estados Unidos, né? Obviamente isso muda um pouco o contexto em relação a preço, ou seja, é difícil a gente imaginar num cenário como esse, então, que a gente tenha elevações de preços, no caso do milho, de forma excepcional, ou seja, milhos que poderiam ir a 6 ou 7 dólares o bushel. Num cenário ou num contexto global como esse, onde os Estados Unidos, de certa forma, estão no nível de produção elevada, a China está no nível de produção elevada, com uma perspectiva de importação relativamente baixa, então isso traz um cenário de um preço um pouco mais confortável. Então, novamente, a gente tem que entender muito bem a taxa de câmbio para entender a perspectiva de preço aqui no Brasil. De certa forma, a gente tem um preço interessante, a gente vai mostrar isso um pouco mais à frente. Então, o cenário do milho dos Estados Unidos, a gente vê então uma pressão em relação aos preços médios históricos, o que era natural dentro de um cenário esperado de superprodução. E, novamente, isso não quer dizer que o Brasil perdeu competitividade.
tá? Justamente a taxa de câmbio ainda tem tornado o preço no Brasil atraente. A gente finaliza esse ano com preços ainda bastante elevados, estamos com estoques bastante estrangulados, inclusive isso está abrindo a perspectiva de importação de milho dos Estados Unidos, justamente para atender a nossa demanda. Então a gente deve finalizar essa safra com preços bastante elevados, e mesmo para o ano que vem a gente ainda tem preços não tão altos quanto tivemos esse ano, porque há obviamente uma perspectiva de recuperação de preços, mas o dólar ainda nos traz uma perspectiva de uma exportação, um preço significativo. Então quando a gente analisa justamente essa paridade de exportação, se a gente pegar, por exemplo, um cenário olhando setembro do próximo ano, considerando o que está sendo negociado, os preços atualmente na Bolsa de Chicago, e considerando um dólar em torno aí de 3,50, que é mais ou menos uma referência na cotação do mercado futuro na BMF, nós teremos então um preço no Oeste do Paraná em torno de R$ 30 para exportação. Então, novamente, não é um preço que está sendo praticado agora, no caso do Paraná a gente tem preço em torno de R$ 34, indo até R$ 38, mas estamos falando de uma paridade de exportação em torno de 30. Então, ainda é um preço muito interessante. Então, a safrinha ela tem que justamente ser trabalhada nesse sentido para o produtor rural. Ele tem que plantar, ele tem que já travar pelo menos o seu custo de produção pensando numa perspectiva de exportação. É a mesma coisa que vale para o Centro-Oeste, boa parte da safrinha do Mato Grosso hoje, ela já é travada antecipadamente, e aproveitar justamente esses momentos, ou seja, falar em dólar, ou qual a perspectiva do dólar, mesmo que a gente tenha mostrado que o mercado trabalha com uma perspectiva de 3,40 ao final do ano passado, é uma incógnita muito grande. Porque, ou seja, isso depende de como vai ser a política macroeconômica dos Estados Unidos, como vai se comportar a China no próximo ano, como é que vai ser o comportamento geopolítico na União Europeia. Então, é complicado se fazer previsões, mas no momento atual, pensando no que trabalha a Bolsa de Chicago, pensando no que trabalha o dólar, existe uma perspectiva de destravar um preço pensando em exportação a um nível bastante remunerador para a safra 16 e 17, pensando principalmente na segunda safra. Bem, então, quais são as razões para as altas atuais nos preços dos milhos? Na safra passada exportamos quase 30 milhões de toneladas, novamente em função do dólar, foi o dólar que estimulou essa venda externa de milho. Então, o Brasil acabou se tornou o segundo maior exportador mundial de milho, e com uma perspectiva de que essa situação se mantém principalmente no cenário de desvalorização cambial. Então, nesse cenário, como nós tivemos quebra principalmente na segunda safra, tivemos já frustração na primeira safra por condições climáticas, uma frustração muito grande na segunda safra também por condições climáticas, e estamos então falando de um estoque muito baixo, em torno de 1,7 milhões de toneladas. Então, esse é um nível crítico, pensando principalmente, se a gente fizer a conta de dias de estoque, a gente tem um nível de estoque no Brasil em patamares bastante críticos. Então, por isso que nós tivemos problemas e reclamações, inclusive, das associações de carnes, né? Ou seja, dos produtores de frangos, dos produtores de suíno, inclusive da própria bovinocultura, porque o custo da ração se elevou bastante. Então, preocupado com isso, o governo, inclusive, começa a abrir as importações de milho dos Estados Unidos, que em tese não poderiam ser abertas, porque existem híbridos, né, que são geneticamente modificados nos Estados Unidos, que não foram aprovados aqui no Brasil, mas por uma condição de emergência, pelo forte impacto na cesta de alimentos dentro da inflação, está sendo aberta exceção nesse caso. Então, as exportações brasileiras de milho continuam em um patamar bastante elevado, então por isso que isso tem ajudado a manter o estoque muito baixo no Brasil. Então, de janeiro a setembro, o Brasil já exportou 18, quase 19 milhões de toneladas, contra 12,3 milhões de toneladas no mesmo período de 2015. Não acreditamos que a gente vai exportar o mesmo volume do ano passado, por uma condição de oferta, mas isso tem ajudado a sustentar os preços no Brasil. E a gente vê, inclusive, que a gente tem um volume de clientes bastante elevado, ou seja, diferentemente da soja, nossa exportação é muito concentrada, estamos falando que 70% da soja brasileira vai para um único país, que é a China. No caso do milho, não. A gente tem um leque de clientes internacionais bastante elevado. E as importações, que aqui passa a ter uma análise importante, né? De janeiro a setembro, nós já importamos 1,5 milhão de toneladas, muito diferente do ano passado, onde nós importamos 224 mil toneladas apenas. Estamos falando basicamente de uma importação que está vindo do Paraguai e da Argentina, mas já há sinalização de que o Brasil ainda importe 1 milhão de toneladas dos Estados Unidos. Mesmo a gente vindo para um cenário de 2,5 milhões de toneladas, ainda é um cenário de importação pequeno frente ao nível de estoque que nós temos, mas que pode ter impacto no preço. Então é importante a gente se antenar em relação a isso. Então, por isso, quando a gente pensa em uma perspectiva em relação à comercialização, se os preços voltam a subir ou não, é importante a gente analisar que existe um movimento de importação e, obviamente, uma sinalização de uma super safra nos Estados Unidos. E, obviamente, isso causa impacto em termos do preço no mercado internacional. Então, quer dizer que os preços vão recuar de forma absurda, de novo, em função da cotação do dólar. Mas também é difícil imaginar que os preços se sustentem nos patamares atuais.
Então, o Brasil se torna relevante no mercado internacional. Hoje nós estamos falando que nós temos quase 18% de participação nesse mercado. Importante lembrar, a Argentina volta a entrar nesse mercado de forma importante, justamente porque desde que saiu a Cristina Kirchner da presidência, entrou o governo Maurício Macri. O Maurício Macri ele zerou praticamente as exportações, ele zerou as tarifas que existiam nas exportações de milho. Então, a Argentina, lembrando que ela é altamente produtiva e lembrando que tem uma logística bastante eficiente, ela tem um forte apelo, uma forte competitividade no mercado internacional, então ela volta a entrar com peso. Inclusive, tendo o Brasil como cliente nesse cenário, obviamente, queda de estoques. Bem, como é que está a situação de crédito para o milho? É importante a gente lembrar que esse ano a gente tem uma situação de crédito melhor que o ano passado. Então, quando a gente analisa o número de contratos que foram colocados no mercado em termos de crédito agrícola, olhando bancos públicos, bancos privados, cooperativas de crédito, e olhando o valor que já foi liberado, nós temos um crescimento no volume de crédito 21% maior do que no mesmo período do ano passado, mas um crescimento de contratos liberados de apenas 0,3% maior, ou seja, tem mais crédito liberado, mas uma carteira mais concentrada. Tá? Então, ou seja, principalmente regiões que sofreram com quebras, principalmente de safra, e principalmente, inclusive, na safra de soja, como o caso do Nordeste, o crédito para essas regiões está um pouco mais apertado. Mas é importante lembrar que a situação de crédito já está melhor do que no passado, e desse volume que já foi liberado para esse ano, ou seja, de janeiro a setembro, nós temos 63% sendo liberado, principalmente pelos bancos públicos. Bem, a segunda safra se consolidou como a principal, então é difícil a gente imaginar que a segunda safra vá voltar a ser uma área pequena, ou seja, que a primeira safra de verão se consolidaria novamente, com o advento principalmente da soja precoce, com a necessidade do produtor não ter sua terra parada no momento que ele colheu a safra de soja, a segunda safra ela veio de certa forma para ficar. Então, isso é um sinal claro, e é difícil imaginar que o produtor, principalmente no caso do Centro-Oeste ou no caso do Paraná, ele vai fazer safra no verão e safrinha, por uma condição, obviamente, de necessidade técnica, de necessidade de rotação de cultura. Então, a segunda safra, de fato, ela veio para se tornar relevante. Então, nós estamos trabalhando já com uma perspectiva de mais de 11 milhões de hectares na safra de 16 e 17. Obviamente, isso depende de uma relação de preço e depende de uma relação de crédito. Mas ela se consolidou. E quando a gente olha no Mato Grosso, por exemplo, nos últimos 3 anos nós tivemos um crescimento em torno de 3 milhões de hectares. Então, ou seja, a segunda safra ela cresce na carona com a soja, e a soja vem aumentando a uma média nos últimos anos em torno de 1 milhão de hectares, e o produtor de Centro-Oeste, então, ele aproveita esse crescimento na sua área plantada e planta a segunda safra. Então, a segunda safra ela tem aumentado de forma relevante a produção de milho no Brasil, e ela tem sido, então, o principal movimento de exportação, uma vez que a gente passou a produzir mais do que a nossa necessidade de demanda doméstica, com exceção, obviamente, desse ano, em função de quebra de safra. Bem, então, quando a gente olha uma tabela de oferta e demanda de milho no Brasil, num cenário, obviamente, de condições climáticas importantes, nós trabalhamos, então, com um cenário de oferta em torno de 94 milhões de toneladas. Então, assim, a gente passa a ter algum nível de recuperação de oferta, ou seja, trabalhamos já com o cenário de que o Brasil vem exportar em torno de 27 milhões de toneladas, ou seja, ainda existe um efeito do câmbio que ainda torna a competitividade do Brasil bastante importante dentro do cenário internacional. Mas é importante lembrar, a gente volta a recuperar estoque, consequentemente não dá para se esperar que os preços do milho permaneçam nos patamares atuais. Mas, novamente, a taxa de câmbio nos ajuda a sustentar esse preço. Então, quando a gente faz um cenário em relação principalmente à modelagem do verão, e estamos mostrando o verão para a gente ver justamente esse crescimento de oferta e esse impacto na segunda safra, a gente vê que o crédito, a área da segunda safra, a relação preço soja-milho e o preço do milho, essas variáveis, elas nos representam, elas nos indicam 93% da variação da área de soja. Então, elas conseguem nos explicar com um nível estatístico bastante relevante. Então, se a gente trabalhar com as premissas atuais, então a gente teria um crescimento na área de milho da segunda safra, que de certa forma isso vem se consolidando. Então, nós sairíamos de uma área em torno de 5,5 milhões de hectares, vindo para uma área em torno de 6,2 milhões de hectares. Então, isso já traz um aumento na oferta também na safra de verão. Então, quando a gente analisa dentro desse cenário, a gente vê que o modelo ele é bastante expressivo quando a gente coloca esse modelo em teste. Então, essas variáveis explicam de forma significativa. E quando a gente trabalha esse mesmo cenário pensando na segunda safra, então o crédito, a área de milho no verão, a produtividade do milho e o preço do milho,
nos explicam em 97% a variação do milho na segunda safra. Então, dentro desse cenário, considerando as premissas atuais, obviamente que essas premissas mudam, e nós não estamos ainda num cenário, nós ainda estamos num cenário que ainda podem trazer mudanças em relação a algumas premissas, nós poderíamos ir para uma área que eu diria de 10 milhões a 10 milhões e meio a 11 milhões de hectares. Então, ou seja, em condição normal de clima, viríamos para uma oferta de safra em torno de 94 milhões de toneladas. Então, lembrando, que é importante para vocês lembrarem dentro desse cenário. Então, aqui a gente mostra que o modelo também é bastante forte. Então, dado essa expectativa de oferta, a gente não pode esperar que a gente mantenha os preços nos níveis atuais, mas é importante a gente lembrar que o Brasil também está passando por um processo de recuperação de estoque. Então, uma safra de 94 milhões de toneladas ajuda o mercado interno, porque ele traz segurança do ponto de vista alimentar, principalmente para uma cadeia de proteína nossa que é extremamente importante e relevante, ao mesmo tempo que o dólar nos mantém essa competitividade em torno das exportações. Então, nós ainda temos um cenário para o milho bastante relevante. Então, pensando na safra de verão, para quem fizer um plantio precoce e conseguir colher em janeiro, vamos ainda ter preços bastante relevantes. E na segunda safra, pensando num cenário atual, de um dólar ainda desvalorizado, principalmente se houver aumento de juros nos Estados Unidos no próximo ano, isso nos traz então uma perspectiva ainda de preços importantes. Vale lembrar que nós estamos falando de um dólar de 3,50 para o ano que vem, lembrando novamente que isso é uma incógnita, por isso que é importante o produtor se planejar, principalmente quem vai fazer safrinha, já pensando em travar esse preço na exportação agora. Bem, nós vamos abrir então agora para as perguntas, né, que os internautas fizeram. E vamos começar então agora o nosso bate-papo aqui. Tá? Então, o José Fernando faz a seguinte pergunta: quais as perspectivas em relação às importações de milho pelo Brasil? Então, José Fernando, nós já importamos 1,4 milhão de toneladas, já há uma sinalização pelo próprio Ministério da Agricultura que nós teríamos mais 1 milhão de toneladas de importação de milho dos Estados Unidos. Então, isso traz, de certa forma, um certo conforto para o mercado, isso adequa um pouco à nossa necessidade que tem de recuperação de estoque. Mas eu não acredito que isso vai ter um impacto tão forte em relação a uma queda abrupta de preço. Mas é importante a gente já sinalizar de que os preços não vão se manter, obviamente, nos níveis atuais. O Pedro Miller faz a seguinte pergunta: quais são os fatores que poderiam ajudar a sustentar os preços do milho na próxima safra? Pedro, eu te diria que, dado a perspectiva de crescimento, principalmente da área plantada, nós somos muito dependentes da cotação do dólar. Né? Então, por isso que a gente ressaltou várias vezes durante a apresentação que o dólar, existe uma perspectiva interessante, mas é uma incógnita, né? Ou seja, nós dependemos da taxa de juros dos Estados Unidos, dependemos do desempenho de crescimento na China, dependemos do movimento geopolítico na União Europeia. Então, existem muitos fatores. Né? Então, o dólar é a principal perspectiva, por isso que a gente acredita que o momento atual, quando a gente ainda tem um dólar interessante, é importante se travar esse preço pensando numa exportação. O Felipe de Alcântara faz a seguinte pergunta: a China pode importar um volume suficiente de milho na próxima safra? Felipe, é uma pergunta bastante interessante. A China deve ter uma produção em torno de 216 milhões de toneladas. A China vem se comportando, as perspectivas de longo prazo indicam que a China importaria cada vez um volume maior, mas especificamente para a safra 2016-2017, a China deve importar um volume em torno de 3 milhões de toneladas. Então, isso não é um volume, vamos dizer, tão expressivo do ponto de vista de mercado internacional. Então, nós não trabalharemos com a hipótese de que a China ela seria, na verdade, um país que distorceria o mercado do ponto de vista de importação. Então, a gente acredita muito mais no aumento desse trade global que nós estamos falando, ou seja, nós vamos sair de 120 milhões de toneladas para mais de 140, então existe perspectiva de crescimento, mas não é a China que fará a diferença nesse mercado. O Fernando está fazendo a seguinte pergunta: temos já uma previsão para o comportamento do custo dos insumos importados para a safra 17-18? Fernando, é importante a gente lembrar que nós estamos num momento de queda, obviamente, do dólar. Então, em teoria, para as empresas que estão começando a formar esse custo agora, a gente deveria ter uma redução nesse custo, em função principalmente de fertilizantes, que tem uma forte relação com o dólar. Mas para a próxima safra, é importante lembrar, no caso de fertilizantes, é quase uma relação diária entre preços do NPK versus o dólar, ou seja, é importante a gente lembrar que é uma relação igual soja tem com o dólar, então isso vai depender ou vai oscilar bastante. Para empresas que já trabalham com produtos de markup ou com produtos de margem, no caso defensivos, existe uma relação do dólar direto, mas depende da formação desses estoques. Então eu te diria que se a gente for trabalhar com a perspectiva para essa safra agora, eu te diria que pensando na safra 16-17, o dólar traz um custo um pouco mais baixo. Na safra 17-18, se a gente for trabalhar com a perspectiva de 3,50,
se de fato é isso que o mercado está trabalhando, haveria então, obviamente, um custo mais alto. Mas não diria que seria um custo mais alto que foi para a safra 15 e 16, uma vez que a gente estava com dólar mais alto do que os 3,40 atuais. Tá? Bem, para quem tiver mais alguma outra pergunta, é só encaminhar para o site da Pioneer, que nós vamos então responder por e-mail, e agradecemos então a presença de todos vocês. Obrigado pela participação.